Bem-vindos, galera, ao Diverso no Multiverso. Eu sou Ingrid Costa e hoje eu vou contar pra vocês o meu relato de parto. Daqui a alguns dias vai ser dia 8 de junho, já vai completar aí 2 meses do nascimento do Nuno. Então, provavelmente, eu vou esquecer algumas coisas, porque é um dia tão intenso que você vai processando depois, né? Tudo que aconteceu, só que o cérebro dá um tilt, gente. Como diz uma amiga minha aí, a memória da mãe, o cérebro sai junto com a placenta, né? O Ale tá até aqui, atrás da câmera ali, fazendo as coisas dele, mas de vez em quando talvez eu tenha que pedir ops, me lembre aí. Mas eu vou tentar dar muitos detalhes que não tem como ser contado no vlog, que inclusive vou deixar o link aqui na descrição. Vai ao vlog, com as cenas acontecendo, né? Eu vou tentar me abrir ao máximo, tentar deixar as coisas bem transparentes, o que ao mesmo tempo é meio estranho pra mim, porque, sei lá, apesar de eu ter um canal no YouTube, ter ali no Instagram, não sei aquela coisa também que eu gosto de sair contando tudo, né, mostrando tudo, acho que ninguém que tá na internet faz isso. Enfim, de qualquer forma, eu vou tentar ser bem transparente e abrir meu coração aqui pra vocês. Então, voltando aí do início, eu até fiz um relato de parto lá pro Instagram, com fotos, e aí eu vou me basear um pouco no que eu escrevi lá, porque daí fica um pouco melhor aqui na minha cabeça, né? Lá no meu primeiro post eu falei sobre a amizade. Por quê? Desde que eu me imaginei grávida, na minha cabeça sempre iria ser tudo pelo SUS. Nada eu iria fazer pelo particular, nem consulta, nem exames, muito menos o parto. Então, de certa forma, tudo que eu vou estar falando aqui para vocês, daqui para frente para vocês, foi uma bênção de Deus, assim, uma certa sorte e tudo mais, e uma coisa muito envolvida com amigos. Eu tenho uma amiga aqui no Rio de Janeiro, que ela, assim, eu falo pra ela que ela foi uma bênção, assim, um anjo que nos ajudou muito nesse sentido do parto. Então ela que, de certa forma, abriu as portas para eu conseguir ter o parto mais próximo do que seria o ideal, do jeito que eu imaginava sem saber. Então, apesar do meu parto ter sido pelo particular, não teria um problema ter sido pelo SUS em si, né? Ao longo do vídeo vocês vão entender. Então, caso você assistir o vlog, vai assistir aqui o relato de parto e tudo mais, e aí fica pensando, nossa, não quero ter pelo SUS o meu filho. Não é bem assim, não é bem assim a situação. Então, os meus próximos filhos eu não sei ao certo como vai ser. Então, não se sinta estranho em relação a isso. Por que eu estou dizendo isso? Eu via muitos relatos de parto, e como são meninas que acabam já, a que eu assistia, né? Acabam já tendo uma condição financeira muito boa, ou acabam conseguindo muita parceria por conta aqui das redes sociais. Então era sempre partos assim muito lindos, extraordinários em relação a ser particular, a uma equipe gigante e tudo mais. Então eu imagino, na minha cabeça vinha assim, nossa, deve ser muito bom ter um parto assim. Mas também, bom, se não der, se for pelo SUS, é isso, assim. Conforme eu fui estudando sobre parto, você vai descobrindo um universo, gente, gigantesco. Então estudem sobre parto. Independente da onde vai ocorrer, independente da via de parto, é muito importante você entender sobre este universo, para que não aconteça realmente a tal das violências obstetras ou qualquer outro tipo de, vamos dizer, invasão de privacidade. Enfim, é muito importante que vocês estudem e saibam o que está acontecendo ali minimamente, tanto você quanto seu acompanhante. Porque na hora, meus amigos, é realmente isso, é partolândia, entendeu? É loucura. Quem tá ali contigo precisa, de alguma forma, estar entendendo o que tá acontecendo. Então vamos lá. Essa minha amiga me apresentou o meu obstetra, que inclusive ele também tocou no meu casamento, ele tocou teclado, isso foi muito legal, né? E a irmã dela é fotógrafa de partos e de outras coisas também, aniversário, batismo e tal. Eu não imaginava ter alguém pra tirar foto, filmar alguma coisa no dia. Mas quando, tipo assim, a irmã dela, ela me apresentou e tal, e aí, falei, bom, por que não? E graças a Deus eu fiz. Talvez eu teria me arrependido se eu não tivesse feito, porque é um momento realmente espetacular. E aí você vê as fotos depois, nossa, enche o coração. É uma alegria muito grande. Até porque, como eu disse, você tá na partolândia, tem coisa que você não lembra, que você não consegue, de certa forma, reviver. E com as fotos, você consegue reviver, você consegue lembrar de algumas coisas. E o obstetra tem uma importância muito grande, que foi quando ela me apresentou, e eu falei, não, vamos tentar ter as consultas com ele, que o parto aconteça com ele, porque conforme eu fui estudando, eu fui vendo que é um universo um pouco complicado em alguns detalhes aí, e em relação, depois vocês pesquisem se quiserem, a questão do parto humanizado, que era algo que eu queria, né? Vou dar até um exemplo aqui pra vocês, que tem no vlog do parto. Quando a criança nasce, tá tudo escurinho lá dentro, né? Ela tá no útero, tá tudo escurinho. Então, quando ela nasce, não é interessante, por N fatores, que tem uma luz forte na cara dela. Ela nasce assim, nasce com o olho aberto ali, vem uma luz gigante e tal.
e aquilo é incômodo, enfim, por N fatores. E aí, quando você tem um obstetra, uma equipe que tem esse cuidado com o nascimento, com a vida, eles não colocam uma luz forte na cara da criança. Então eu lembro que quando eu tava lá pro Nuno nascer, a menina chegou a falar assim, vai usar o foco e tal, porque aí coloca lá embaixo assim pra conseguir visualizar melhor, porque o quarto tava todo escuro, né? Aí a outra menina falou assim, olha, provavelmente ele não vai usar, porque ele é um obstetra humanizado e tal. E aí não teve, e realmente fez toda a diferença quando o Nuno nasceu. Então, só lembrando, eu descobri a gravidez, eu tava com 2 meses, daí eu comecei o processo pelo SUS, e depois a minha amiga me apresentou esse obstetra, e a gente resolveu dar continuidade no acompanhamento, no pré-natal com ele. E aí, por que o SUS não aceita, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei se é assim em todos os lugares, na minha ocasião, tá? Não aceita que você vá com uma equipe particular pra lá e só utilize o espaço. Então a gente precisou pagar um hospital particular. E aí, inicia agora, eu consigo dar continuidade realmente aqui ao parto em si. Só um detalhe. O pré-natal é algo realmente muito importante. Já o fato de a gente estar fazendo pelo particular nos ajudou muito no sentido de cuidado de alguns detalhes. Não acredito que seja necessário todo mês você estar fazendo uma consulta, né, para isso, a não ser que seja uma gravidez de risco e tudo mais. Mas foi muito interessante a gente poder fazer uma consulta todo mês ali para estar avaliando como eu estava e como o bebê estava. Principalmente, sei lá, na primeira gravidez a gente fica um pouco mais preocupada com as coisas, né? E eu trabalhando com dança, então eu sempre estava muito em movimento, então para mim era muito importante saber como o bebezinho estava, né? E por fazer os exames no particular também foi muito bom, porque eu lembro no dia que eu fui fazer um exame de sangue no posto, tava uma fila, você tem que ir bem cedinho, né? E eu cheguei lá super cedo. Mas as senhorinhas e os senhorzinhos sempre chegam mais cedo ainda, né? Tava uma fila enorme. E esse foi o único dia que eu precisei ir sozinha. O Ale não pôde ir comigo. E eu lembro que eu cheguei na fila, tinha que ficar em pé, não tinha onde sentar, porque o posto não estava aberto. E eu comecei a passar muito mal, porque você tem que estar em jejum. E grávida em jejum é complicado. Então foi, assim, foi tenebrosa a situação. Aí na hora que eu tirei o sangue, aí sim eu ia pra casa, eu cheguei em casa passando muito mal, então, enfim. Foi muito complicado, então a gente resolveu fazer os exames pelo particular, que era ótimo. Eu chegava lá, tinha poucas pessoas, às vezes eu chegava cedo, não tinha ninguém, eu era a primeira, já tirava o sangue ali rapidinho, já fazia o exame lá da curva glicêmica, já fazia tudo que tinha que fazer, ligeirinho. E aí eu sempre conseguia levar lá para as consultas pré-natal e fazer tudo bonitinho ali, certinho, entregar pra ele, fazer os exames. Mas o ferro, claro, a suplementação de ferro que eu precisei fazer, eu fiz pelo SUS, o que foi ótimo também, não tinha uma fila tão grande, então facilitou bastante. Por que eu falei essa parte também? Pra vocês entenderem do porquê a gente fez a equipe do parto como fez. Estudando sobre partos, eu vi que era muito importante você ter uma equipe bem, já que vai ser pelo particular no caso, né? Porque pelo SUS você já chega lá, já meio que tem a equipe lá montada já, né? Tá lá os plantonistas. Mas pelo particular é importante você ter uma equipe boa, pelo menos formada pelo obstetra e a pediatra. E aí tem quem escolha a doula, quem escolha a enfermeira obstetra, aí às vezes tem um assistente, aí tem gente que tem, sei lá, várias outras pessoas aí junto. E claro, o acompanhante, que é importante. Só que tudo isso, pelo particular, sem plano, enfim, pelo plano que invadindo, né? Vai um dinheiro. E aí, por isso que eu estou dizendo que eu estou me abrindo aqui pra vocês. Não era algo que eu poderia bancar. E aí da minha família e a família do Ale entrou para ajudar a gente a pagar. Só que por conta disso, a gente ia ter uma equipe bem enxuta, que ia ser o obstetra, o enfermeiro obstetra e a pediatra. Eu resolvi não contratar uma doula por um pouco financeiro e porque eu também não queria, entendeu? Eu falei, o Ale que vai estar comigo, responsável por estar aqui, e ele que vai ser meu doula. Hoje, vocês vão entendendo mais pra frente, depois de ter passado por tudo, eu teria escolhido ter uma enfermeira obstetra, talvez. Então vamos lá para a fase inicial do parto. Era dia 7 de abril, por volta de 10 horas da noite. Comecei a sentir aquelas contrações não muito ritmadas, mas que eram constantes. E elas duravam ali 1 minuto e meio, um pouco menos. Então eram as contrações espaçadas, mais constantes. E aí eu avisei meu obstetra, eu avisei a fotógrafa, tá assim assada, e eles, beleza, para eles ficarem alerta. Antes mesmo, na verdade, de eu avisar eles, eu comecei a sentir as contrações, eram as 9h30. E eu fiquei quieta, fiquei contando sozinha até umas 10 horas. Eu falei, gente, meia hora já que vem, vai. Aí eu avisei o Ale. Falei, amor, a gente tava assistindo um filme, né? Falei, amor, ó, vamos começar a contabilizar? Eu acho que as contrações aqui tá diferente. E aí nós começamos a contabilizar e lá por 10h30 a gente avisou a equipe. Continuamos assistindo um filme
e vida que segue. Eu estava de 39 mais um. Por volta mais ou menos de 1 hora da manhã, eu resolvi ir dormir. A gente já arrumou a bolsa, né? Claro, a bolsa da mala maternidade já estava organizada em si, mas aí colocou mais alguns detalhes lá dentro. A Ale terminou de arrumar a malinha dele, a bolsinha dele, não sei o quê. Aí eu devo ter dormido uns 40 minutos. Sei que 2 horas da manhã, meu coração disparou, mas disparou mesmo. Sim, chega, doeu. Ele acelerou de um tanto que me faltou um ar. Eu acordei completamente assustada, pensando, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E com uma forte dor, assim, no abdômen, na barriga, né? Tudo foi muito assustador, de certa forma, porque você acorda sem saber o que tá acontecendo, né? Falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E aí, senti um líquido descer. Aí eu olhei, a cama tava meio molhada, assim, e tal. Aí eu acordei o Ale, falei, amor, dá uma olhada aqui, me ajuda. E aí, no caso, eu fiquei com uma bolsa rota, uma coisa assim fala. Então a bolsa, ela não estourou aquele exagero igual de cenas de filme, né? Que virou uma cachoeira. Aí a gente voltou pra sala e eu coloquei aquelas calcinhas absorventes. Não, eu coloquei um absorvente só, mas na hora de ir pra maternidade, eu coloquei uma calcinha absorvente. Eu preferia, se eu tivesse sacado logo de início, lembrado, eu já devia ter colocado aquelas calcinhas absorventes, que eu ficaria um pouco mais à vontade. Porque a cada contração, gente, descia a bolsa, assim, descia o líquido. Contraía, vinha o líquido. Eu fiquei trocando de absorvente muitas vezes e não precisava. Se eu tivesse colocado a calcinha absorvente, eu tinha mantido um tempo maior com ela, né? Então, por isso que quando eu fui pra maternidade, quem você vai num carro, né? Eu coloquei uma toalha, inclusive, no carro do moço também, que eu fui de táxi para poder evitar de molhar o carro dele. Eu fiquei em casa até, acho que 4... Que horas, amor? 4 da manhã? A gente ficou em casa mais ou menos até umas 4 da manhã, por aí. Por que eu falo da enfermeira obstetra? Eu fiquei ali de 9h, 9h30 mais ou menos, até as 4 da manhã, só eu e o Ale. Tem um problema em si? Não. Não tem um problema em si. No sentido assim, se a maternidade é perto da tua casa, que você consegue ir rápido pra maternidade, se você tem um carro, você consegue entrar no carro e ir rápido pra maternidade. Mas no nosso caso, por que eu fiquei falando de talvez futuramente eu teria uma enfermeira obstetra ou não? E aí abrindo o coração. Porque neste tempo, acredito eu que assim, que graças a Deus, nada aconteceu fora do comum. Apesar de eu saber das coisas, de ter estudado, estar atenta, poderia talvez ter o parto ter evoluído muito rápido, e a gente meio que tá despreparado. Porque a maternidade que a gente escolheu é muito, muito longe da nossa casa. Eram mais ou menos uns 40 minutos, eu acho, para chegar lá. Meia hora, 40 minutos, uma coisa assim. E a gente estava com carro de aplicativo. Então, assim, você tem que pedir, tem que esperar chegar na tua casa, para daí você entrar no carro e tal. Então, assim, às vezes as pessoas, por ser de madrugada, às vezes elas aceitam rápido, às vezes não. Então, neste caso, se eu tivesse uma enfermeira que estivesse aqui comigo em casa, ou que ela viesse e depois fosse embora, não precisava ficar o tempo todo aqui, mas ela poderia ter me avaliado o coraçãozinho do bebê, entendeu? Para saber mais ou menos como é que estava a situação. Não é algo assim que, nossa, é extremamente preocupante. Mas, sei lá, você tá lidando com uma vida, né? Dentro da sua barriga, a sua vida também. Mas a gente ficou atento ali, estávamos por entender um pouco, a gente estava tranquilo, ficamos contando o tempo das contrações. E, claro, meu obstetra estava o tempo todo em contato com a gente. Então, qualquer coisa, dava para ele dar um pulinho aqui em casa, entendeu? E qualquer coisa também, a gente tá do lado, morava muito perto dos postos do SUS, aqui do hospital da maternidade. Então, também daria para correr pra maternidade, em vez de ir pro particular, entendeu? Aí, mudança de plano. Então não tinha problema a gente não ter uma enfermeira obstetra. Mas pensando em seguir o plano do particular, talvez seria interessante se a gente tivesse. Acho que vocês entenderam, né? Neste meio tempo, antes da gente ir pra maternidade, esse pedaço tem bastante no vlog, então não vou contar muito sobre ele aqui, mas a gente... eu comi um pouquinho, a gente conversou bastante, eu e ele, a gente fez uma oração e tudo mais, terminamos o filme. Foi muito bom ter ficado esse tempo em casa, esperando a dilatação, as contrações aumentar. Então, assim, eu fiquei super à vontade. Não quis entrar no chuveiro, eu estava muito bem do jeito que estava, consegui me maquiar, queria ter penteado meu cabelo melhor, mas eu simplesmente esqueci. Porque eu até confesso que eu comprei um gel pra passar bonitinho no cabelo. Só que depois que a bolsa estourou, as contrações começaram a aumentar e tudo mais. Sei lá, me perdi, gente. Me perdi e aí não arrumei o cabelo. Na minha cabeça eu falei, a hora que tiver que ir pro hospital eu vou conseguir arrumar o cabelo. Teria dado? Sim. Mas eu, sei lá, me perdi, não arrumei.
Mas ficamos muito tranquilos em casa. Aí as contrações começaram a ficar tão pertinho uma da outra, falamos com o obstetra, ele falou, bora pro hospital, chegou a hora, vamos pro hospital. Nessa ideia das contrações, nós achávamos que eu devia estar com pelo menos 6 de dilatação. Aí é aqui que começa a verdadeira ladainha do parto, né? Chegamos lá no hospital, o guarda foi muito solícito, foi muito gente boa. Ele abriu lá a porta, entrou, enquanto a Lê foi fazer lá, mexer com as papeladas pra gente dar entrada no hospital, o guarda ficou do meu lado ali, perguntando se eu precisava de alguma coisa. Eu até falei, nossa, cara, o guarda, que legal, né? Que solícito. Ah, só um detalhe. Enquanto a gente tava no carro, o moço do Uber, ele ficava assim, toda hora. Não vai nascer no carro, hein? Nossa, porque nasce aí, né? Ó, não vai passar mal aqui, hein? Não vai... Gente, ele não parava de falar. Tava me dando um nervoso. Assim, e aí as dores, quando vai passando, chacoalhando o carro, não sei o que, como eu disse, era longe, né? Então as dores vinham e eu assim no carro. Eu grudava do lado, eu grudava na lei. Conseguia respirar. O Ale até pensou em filmar ali, eu até assim, ai, nem filma, porque como o cara falava toda hora, tava me dando um nervoso, e eu queria falar pra ele, moço, só fica quieto, não vou parar no seu carro. Mas mantivemos a pose. A gente fez uma visita no hospital um mês antes. É muito importante fazer essa visita, gente, fazer essa visita, conversar com com o pessoal do hospital, pra tentar não ter problema. Porque mesmo a gente fazendo isso, nós tivemos. Como eu disse lá atrás, é tudo muito caro pelo particular. Só que a gente se organizou dentro dos combinados de valores. E aí o Ale lá conversando, voltando pro hospital, ele falou, chegou, né? Ela vai dar entrada aqui no hospital, não sei o que, pela emergência. A nossa equipe tá chegando, né? A gente acabou chegando primeiro. Aí a moça da recepção falou, olha, como ela vai entrar pela emergência, tem que pagar o obstetra de emergência. Aí a gente, mas o nosso tá chegando, por que tem que pagar o obstetra de emergência? Não tem problema a gente ter que pagar. Assim, se a gente soubesse que tinha que pagar um obstetra ali, pelo menos para dar a entrada inicial, que eles falam, na verdade, tipo uma consulta. Você tem que fazer uma consulta com o obstetra para saber se realmente você tem que entrar na emergência. Tipo isso. Se a gente soubesse, ok, a gente tinha se programado. Claro, a gente se programou com um dinheiro a mais para, sei lá, eventuais acontecimentos. Só que não esse tipo de eventual acontecimento. Que tipo de eventual acontecimento eu digo? Eu queria muito um parto normal, mas, sei lá, vou para cesárea. Você tem que pagar o anestesista à parte. E neste caso, a gente iria usar anestesista de plantão. E aí, por ser de plantão, você tem que pagar logo depois ali que o parto acontece, né? Caso fosse o anestesista da nossa equipe, que também era possível, só que aí depende, né? Será que ele vai chegar a tempo? Será que não vai? Aquela coisa toda. Então, neste caso, era necessário você ter, a gente resolveu ter esse dinheiro. Mas aí, na hora que nós chegou lá, a moça falou que tinha que pagar um valor para essa consulta inicial com o obstetra de plantão, para daí sim ela me avaliar, ver como é que tá as coisas, e aí sim eu ir pro quarto, que era o que eu realmente estava alugando ali do hospital. Então lá vai um dinheiro aí, né? A gente ficou bem assim, falou, pô, ninguém avisou, realmente ninguém avisou, gente, que isso era necessário. E a gente falando, tá, mas nosso obstetra tá chegando, ele pode avaliar e dar entrada. Não, não tem. Tá. Pagamos. Aí levaram a gente para uma linha ali inicial. Aí uma moça foi ali, me avaliou e foi fazer o toque, o primeiro toque. E aí veio nosso primeiro baque. Eu estava apenas com 1 centímetro de dilatação. Gente, tem mulher que fica com 1 centímetro de dilatação, sei lá, por semanas. Tem mulher que dilata muito antes e demora para o parto acontecer. Apesar da bolsa ter estourado em si, 1 centímetro é muito pouco. Então, eu ia ter que ficar quanto tempo naquele hospital, talvez, para poder chegar a 10 centímetros de dilatação? A nossa ideia era ir para o hospital quando tivesse mais ou menos 6 centímetros de dilatação. Então, assim, se eu tivesse a enfermeira obstetra, isso que eu comentei com vocês, eu poderia ter chamado ela para vir em casa, ela teria me avaliado e teria dito, Ingrid, ainda estamos com 1 centímetro. Pode ficar e continuar aqui na sua casa, sabe? Eu não precisaria ter ido tão cedo para o hospital. Então, quando ela disse que estava com 1 centímetro, eu falei, meu Deus do céu. Meu coração deu uma apertadinha, porque eu falei, cara, mas eu já tô muito mal. Eu pensei comigo, eu tô bem, mas eu tô muito mal. E se para 1 centímetro só, eu fiquei um pouco... Não é assustada, mas sei lá, eu fiquei com um sentimento estranho ali, assim, foi tudo muito confuso pra mim. Isso também gerou, sim, eu acho que foi um pouco confuso, porque gerou um pouquinho do estresse anterior ali, de ter que gastar um dinheiro que não estava combinado. Mas também a gente logo em seguida esqueceu, sabe, pra ser bem sincero, a gente falou, já pagamos, é isso, vida que segue. E aí, ela me avaliou e tudo mais, aí a gente falou, bom, vamos ficar aqui do lado. É o Luna? Ó, o ninguém tá chorando, mãe. Vamos ver, ele tava dormindo. Qualquer coisa eu atendo ele, depois eu volto a gravar. O zoião aberto. Tá acordadaço olhando ele pela câmera, não, né?
Depois que ela me avaliou, viu que eu tava com centímetro, enfim, eu fui pra um outro cantinho e, cara, eu comecei a vomitar horrores. A dor vinha, eu vomitava. Aí me doía, eu vomitava. Foi o ó, e aí, olha, eu falei que ia abrir aqui pra vocês, né? Então, aí o Ale precisava de uma bacia, eles meio que não tinham uma bacia, não tinham um balde direito. O Alemar tinha uma sacolinha ali pra poder eu não ficar vomitando no chão. O banheiro era extremamente pequenininho, então não dava nem pra você ficar ali. Tudo aquela salinha inicial, né? Não dava pra você ficar no banheiro pra tentar pelo menos vomitar na pia ou direto no vaso, em pé. Ai, essa parte foi muito tensa, não foi muito legal. A gente ficou meio assim, mas tudo bem. Aí eu voltei depois de vomitar várias vezes, deitar lá numa caminha lá, pra eles fazerem o... Como é que chama, amor? Aquilo que faz na barriga lá? Ah, eu já esqueci Já esqueci o nome. Tem que pesquisar depois, hein? Esse nome que tá aí, cardiotopo, sei lá do nome. Pra ver como tava o coração do neném. Graças a Deus ele tava tudo bem. E aí, quando a gente começou a ficar na paz, esperando só eles liberarem um quarto pra gente subir, a moça veio com os valores oficiais ali pra assinar e a gente fazer o pagamento e aí ir pro quarto. E mais uma vez, a gente foi surpreendido. Chegaram lá e falaram pra gente, entregaram os valores e os valores estavam, tipo, vou até revelar pra vocês o valor que estava a mais. Estava 1.500 a mais. Só, mais ou menos isso, acho que era isso. Uma média de 1.500 a mais em relação ao que a gente já ia pagar pra alugar o quarto, fora o que a gente já tinha pago pra dar entrada pra utilizar a obstetra, né, de plantão. Falei, meu Deus do céu. Falei, olha que valor absurdo em cima, cara. Eu não sou rica, me tem isso. Eu falei, gente, mas a gente veio aqui, não foi o combinado. Mostrei o que eu tinha. Eu falei, olha, era esse aqui o combinado e tudo mais, e que não sei o quê. Eles, não, porque, cara, pulando só essa parte, acelerando, falaram várias coisas, porque muda, que o preço, que não sei o quê, lá, lá, lá. Eu falei, tá, mas quando a gente veio, a gente perguntou. E eles falaram que era o mesmo valor. O que que acontece? Quando a gente entrou em contato com esse hospital, ele era num lugar, num bairro. E aí fechou e foi pra outro local. Por isso que, assim, era bem pertinho de casa. Aí quando foi pra esse outro local, a gente ficou, putz, ficou muito longe de casa. Só que fazer o quê? É o que a gente conhece, financeiramente é o que cabe no bolso, então vai ser lá. E aí quando a gente foi lá fazer a visita neste novo local, a gente perguntou, tem diferença dos valores do local anterior? Já que vocês eram num bairro, agora tá em outro, talvez mudou a equipe, mudou valores, tem diferença? Não, não tem. Porque até se tivesse diferença, a gente poderia, assim, sei lá, ficou muito mais caro, a gente teria ido então para um outro hospital mais perto de casa. Mas não mudou, os valores não tinham mudado. Pra vocês terem noção, eles mandaram mensagem pra mim, acho que uns 4 dias depois eles mandaram mensagem no meu WhatsApp, porque eu conversava com eles ali pelo WhatsApp também, falando da mudança de valores. Eu falei, nossa, agora que vocês vêm falar dessa mudança, já aconteceu um par, já foi, né? Enfim. Então, quando eles falaram essas mudanças, e eu tava de 1 centímetro para 2, a gente pensou em mudar de hospital. Porque falamos com o nosso enfermeiro, com o nosso obstetra e tudo mais, eles falaram, olha, dá tempo sim, se você quiser, para sair daí e vir para um outro hospital aqui, que era o mesmo valor, muito melhor. E era realmente um hospital muito melhor. Só que a gente pensou, conversou, eu fiquei meio de cara, o Ale também ficou, aí gera um estresse, gente, no parto, aí depois eu rezei, falei, não posso ficar estressada, meu filho não merece isso, eu não mereço isso, no sentido de estresse, sabe, para não dar complicações nenhuma. Então respire, falei, é isso. Eu tô com esse dinheiro, eu tenho dinheiro aqui, meu dinheiro em reserva. Então, eu tenho esse dinheiro aqui, então eu tenho dinheiro pra entrar no hospital que for. Só que eu não queria mais entrar no carro. Eu falei, eu não quero entrar no carro e voltar, tipo, sei lá, mais 40 minutos, 1 hora. Não, eu não quero, não queria voltar, porque é muito ruim ficar dentro do carro, balançando. E tinha um outro porém que, naquele hospital que eu estava, caso eu precisasse para cesárea, o valor era o mesmo, não mudava. Agora, no outro hospital, caso eu precisasse para cesárea, o valor mudava. E aí já não dava para mim, já tinha até gastado meu dinheiro extra. Então, resolvemos ficar ali naquele hospital, avisamos o pessoal e falou, nós vamos ficar por aqui. E eu falei, bom, não vou nem voltar para casa, né? Até porque a bolsa estourou, então em mais ou menos 24 horas, o Nuno tem que nascer de alguma forma. Então, também não voltei para casa. Passou um tempo, a médica me chamou novamente para poder ver quantos centímetros eu tava. E aí eu lembro que eu deitei na maca lá, esperando ela vir me atender, né? Porque aí você tira ali a roupa que você tava usando e tal. E nisso, nesse meio tempo, gente, é muito líquido. Eu não parava de vazar líquido. E vazava. Ai, Jesus. Aí eu tive que tirar aquela fraldinha que eu tava. Aí eu fui pra lá com a calça absorvente, mas já estava lotada. Aí eles me deram, em vez de eu usar a minha, eles, a gente tem uma fralda aqui e tal. Eu falei, bom, talvez eu me dê uma fralda de calça absorvente, né? Não, me deram um fraldão gigante, que, sei lá, não tinha tamanho, então servia pra qualquer pessoa. Eu falei, cara, isso aqui é muito grande. Usei. Ele vai usar isso aqui. Aí, enfim, aí eu fui lá, deitei na maca, tirei a fralda que eu tava usando lá pra ela fazer o toque. Só que neste tempo, enquanto eu tirava e ela esperava pra vir fazer o toque, eu comecei a vomitar de um tanto.
E eu faço muita força pra não vomitar, gente. Muita força. E aí eu acabei desmaiando. E assim, a minha sorte é que realmente o Ale tava comigo, a importância do acompanhante tá assim, super atento. Aí o Ale me segurou, só que da maca, eu caí da maca. E aí ele me segurou e me colocou naquela escadinha pra você subir, ele me colocou ali. Aí eu fiquei sentadinha, assim, eu não lembro de nada. Eu lembro que eu acordei chorando muito, perguntando o que aconteceu, porque tudo doía, a garganta doía, minha cabeça doía, minha barriga doía, minhas costas doíam. Então assim, ai, tava um caos nessa situação. Aí ele, tá tudo bem, amor, você só vomitou, você desmaiou, tá tudo bem e tal. Aí a moça foi lá, trouxe uma outra fraldinha pra mim, pra eu colocar depois. Porque, assim, eu podia ter pego minhas calcinhas pra absorvente, até poderia. Só que o coitado do meu maridinho, gente, ele tava filmando tudo pra tentar gravar pro vlog. Mas claro, esse era o menos importante, tá? Por isso que tem muita coisa que não tem no vlog, porque não dava pra ele fazer. Então, tipo, esse momento não tem. Não que teria também, né? Mas assim, tem muita coisa que não tem porque ele tava atento a mim. Então, fora que atento às coisas do hospital que tinha que resolver. E mais ainda, tipo, ter que ir lá. Porque assim, ele carregava as nossas coisas de um lado pro outro. Tinha até como deixar num lugar lá, mas às vezes a gente ia pra, tipo, uma distância meio grande. Então não dava pra deixar as coisas sozinha. E era muita coisa pra ele ficar carregando ali. E eu pra andar já tava muito cansada. Ele tinha que ficar me segurando, assim. Então, cara, coitado dele. Ele tinha muitas funções. Então, tá. Aí ele me segurou ali, me acudiu e tudo mais. Depois me botou na maca de volta. A moça veio, mediu. Eu tava com 3 centímetros de dilatação. E eu falei, cara, 3 centímetros de dilatação, meu Deus. A gente avistou o obstetra ficou assim... Cara, não acredito que a gente foi trollado, né, pelas suas contrações. E as contrações continuaram retiradas, tá? Como se tivesse com 6 centímetros. Elas deram uma mudada muito depois, assim, sei lá, já era umas 9 da manhã, eu acho que elas começaram a dar uma mudada ali. Mas até então, 8, 9 da manhã, até então, elas continuaram como se eu tivesse com 6 centímetros de dilatação. Então, os 3 centímetros foi novamente um baque. Fiquei muito assim... De novo, fiquei meio mal, fiquei meio triste, mas depois falei, tá bom, passou. E aí depois que tudo isso passou, a gente voltou lá pra essa salinha, resolvemos ficar ali, aí a Lei assinou a papelada, tudo, aí ficamos esperando liberar o quarto pra subir, já tava tudo resolvido, em termos do hospital, tudo resolvido. Trocou os plantonistas, né, ali 6 da manhã, trocou os plantonistas, apesar de já estar tudo resolvido, eles simplesmente esqueceram de me levar pro quarto. Ah, que legal. Levaram pra porcaria do quarto enquanto eu ficava ali. E aí a outra obstetra que chegou de plantão, ela resolveu nos atender. Só que eu não sei, gente, de verdade, eu não sei. Eu disse aqui que eu ia abrir, né, que eu ia revelar as coisas. Eu não sei o que aconteceu, mas essa enfermeira, ela tava muito revoltada de início. Ela e o Ale tiveram até um atrito que eu não lembro direito. Ela queria ligar pro meu obstetra pra falar, assim, várias coisas pra ele, sendo que a gente tava em contato com ele, ele já sabia de tudo que tava acontecendo, e a gente falava pra ele, calma, moça, o obstetra não veio ainda porque a gente não foi pro quarto, a gente tá esperando ir pro quarto. Quando a gente foi pro quarto, ele vem pra cá, no resumo da história. E aí ela, mas por que ela não tá no quarto ainda? Ela já tá com a bolsa rompida e não sei o quê. Aí eu falei, é porque estão falando que vão avaliar ela novamente. Realmente, quando fizeram a troca de plantão, a gente ia esperar, não sei que ela quem, que eu não faço ideia, ir lá me avaliar pra eu subir pro quarto. E aí ela falou, não tem que ninguém avaliar, ela tem que ir pro quarto. Aí ela quis brigar com a Ale ali, e o Ale falou assim, tá, mas eu estou fazendo o que me pediram. Foi um caos nesse momento. E aí ela falou assim, não, então tá, vou resolver o problema de vocês. Então assim, ela queria resolver o nosso problema, só que como ela não sabia o que estava acontecendo, ela chegou meio com patadas, desnecessário. Aí teve até uma hora que eu não lembro o que aconteceu, que acho que eu queria levantar, eu queria sentar, eu queria fazer alguma coisa, eu não sei. E aí o Ale falou assim, vem cá, amor, que eu te ajudo. Aí ela falou pro Ale assim, não, ela que escolhe o que quer. Aí ele, calma, moça, ela que me pediu pra ajudar, não fui eu que tô forçando ela nada. Porque, claro, a grávida tem voz, né? A ideia é que a grávida fale as coisas, se sinta à vontade, realmente. Mas ela deu uma patada desnecessária. Aí eu falei, não, eu que quero pedir. Aí ele me ajudou ali no que tinha que ser feito, né? E aí depois que ela entendeu tudo, ela chegou pro Ale e falou, ó, perdão, desculpa aí. O Ale também pediu, ó, desculpa aí o estresse. Ela disse, é porque eu tava tentando entender o caso de vocês. Já era pra você estar no quarto, não era pra você estar nessa ala aqui. Então a gente ficou muito tempo. Cara, a gente foi pro quarto, era 10 horas da manhã. E a gente chegou ali no hospital 5 horas. A gente ficou 5 horas numa salinha com entra e sai de gente, uma bagunça. Este início foi o caos. Enfim, o Ale catou todas as coisas ali, me botaram depois numa maca, tudo bonitinho, e a gente se entendeu com ela. Ela não precisou ligar pro obstetra, e aí fomos para o quarto. E aqui as coisas começaram a dar uma apaziguada. Então, assim, pensando no sentido enfermeira obstetra, ela provavelmente ou estaria aqui em casa, ou ela já teria chegado lá no hospital, porque ela poderia estar acompanhando a gente nesse
trajeto inteiro. Não, assim, tá vendo? A equipe lá de plantão acabou já fazendo todo o necessário, que era avaliar o coração do mundo, me avaliar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que com uma enfermeira obstetra, ou talvez com uma doula, a quem queira, teria dado esse ajuste. Enfim, aí tudo resolvido, fomos para o quarto. Agora eu vou atender o meu neném, que ele tá chorando, o pai dele tava com ele, mas eu vou ver se ele quer mamar essas coisas, e daqui a pouco eu volto pra gravar. Voltei, gente. Vamos lá. Fomos para o quarto, e aqui em si que começa aquelas coisas da partolândia. Aquela situação maluca da mulher em trabalho de parto. Gente, a partir do momento que a gente foi pro quarto, eu me senti muito em paz. Porque, assim, todos os problemas que estavam acontecendo até ali, parece que já tinham sido resolvidos e passou, sabe? Falei, zero estresse. Eu tenho que estar 100% aqui. E foram 3 coisas, vou colocar aqui, que me ajudaram muito para estar muito tranquila no parto. Primeiro, ter estudado sobre, pelo menos um pouco. Eu tava fazendo um curso da Laura Padilha, eu não sei se vocês conhecem ela, eu vou deixar até aqui embaixo o Instagram dela, para vocês lá olharem depois. Eu acho muito válido fazer o curso da Laura, ó, sensacional. Então eu comprei o curso dela muito para frente, né? Eu já tava com 8 meses, eu acho, da gestação. Eu devia ter comprado muito. Eu tava com 7 ou 8 meses. Eu sim devia ter comprado desde o início da gestação. Me arrependi nesse sentido. Mas mesmo tendo comprado com 7 ou 8 meses ali, já foi. Incrível. É porque daí eu tive que consumir tudo muito rápido, sabe? Ter que engolir o curso. E aí as informações começam a embolar um pouco na cabeça. Moço, tô fazendo. Ter feito o curso dela me ajudou muito. O segundo foi o Alê. Óbvio, o fato dele estar sendo o meu doulo, o meu enfermeiro, coitado. Não, o fato dele estar do meu lado 100% do tempo. Vou colocar 99,9, porque às vezes ele precisava, vai lá chamar a enfermeira, igual eu falei, vai lá mexer na papelada, vai não sei o que, né? Vai pegar as balas. O fato dele estar do meu lado o tempo todo, isso era muito bom. Gente, de verdade, é como se você não tivesse mais controle sobre o seu corpo, nem sobre suas ações e nem sobre o que está acontecendo à tua volta. Então ele era realmente o meu eu ali. Sabe aquela coisa, inclusive, de um só, do casamento, de vocês, uma só carne? Eu sentia isso o tempo todo, porque eu me sentia muito à vontade para estar realmente à vontade. E ele parece que ia fazer tudo o que fosse necessário por mim. Era maravilhoso, porque eu fiz o curso, ele não fez o curso inteiro comigo, eu ia passando as informações para ele, então ele sabia de algumas coisas ali, e aí então eu estava assim, me deixou muito tranquila. E a terceira coisa, realmente, aí no meu caso, né, entregar as dores. Estar ligada a Cristo, entregar as dores para Cristo. Eu não ficava o tempo todo, Senhor, eu entrego as dores. Eu queria, inclusive, ter falado isso mais vezes. Eu falava muito isso em pensamento só, e às vezes nem em pensamento eu falava, assim, mas bom, Deus sabe das coisas. Mas eu queria sim ter falado mais vezes, entregado mais vezes. Só que a dor, às vezes, ela te consome e você fica muito perdida no que tá acontecendo, né? Como eu já disse, o universo da Partolândia. Mas eu levei ali a Nossa Senhora grávida, eu esqueci meu crucifixo aqui em casa, eu fiquei muito triste de ter esquecido, porque eu comprei este crucifixo, tá lá no quarto, né? Enfim, eu comprei o crucifixo específico para levar pro parto e eu esqueci. Mas eu levei Nossa Senhora grávida, eu levei água benta, eu levei o terço, que já foi ótimo. Então, essas 3 coisas me mantiveram muito tranquila. E tem algo que eu só me toquei disso depois. Na verdade, assim, tem mais ou menos uma semana que eu me toquei disso. Que eu não sei, poderia ocorrer de ir pra cesárea? Claro que poderia. E se tivesse ido pra cesárea, tudo bem? Tudo indicadinho? Ok, sem problema nenhum. Mas por algum motivo, aí aqui eu abrindo meu coração, tá? Mesmo. Não estou indicando que você faça qualquer loucura aí, ou sei lá, por conta disso, porque você sente no coração, tá? Não é isso. Mas eu tinha certeza que ia ser parto normal. Eu tinha certeza que não ia ser outra via de parto. E eu não sei como eu tinha essa certeza. Não sei, gente. Não sei, não faço ideia. Também não vou entrar muito a fundo nisso. Só sei que eu sabia. Eu sei que eu sabia que ia ser parto normal, sabe? Enfim, não vou entrar muito nisso. Mas assim, por conta dessa certeza estranha que eu tinha que seria parto normal, eu estava completamente tranquila, porque eu falava, vai ser parto normal. Então, mesmo tendo lá recebido, a moça ter me avaliado e falado, tava com 1 centímetro, depois tá com 3 centímetros apenas, e a gente achando que tava com 6, sei lá, mesmo assim eu tava, tudo bem, vai ser parto, não sei, gente, é isso. Na minha cabeça ia ser parto normal. Até voltando um negócio aqui,
um testemunho contando pra vocês? Eu rezava muito, eu pedia muito por isso, que fosse um parto normal. E aí eu fui lá no santuário de Fátima, que tem aqui no Rio de Janeiro, e eu lembro de ter ido pedir, eu pedia bem, gente, cada padre que eu vi, eu falava, padre, você pode dar uma benção? Eu tô grávida, né, queria muito ter um parto normal, não tem como, aí o padre me dava uma benção. Eu vi outro padre, tem como você me dar uma benção? Eu pedi pra tudo quanto é padre, uma bênção especial pra grávida pra eu ter parto normal. Mas enfim, lá no de Fátima, e aí o padre chegou, eu pedi pra ele ali, né, uma oração e tal, ele, não, pode ficar tranquila, vai ser parto normal. Ele falou com uma convicção. Eu fiquei assim, nossa, minha mãe tava junto comigo, né? Aí eu cheguei até e contei pra ela, eu falei, morto, seu padre lá falou, né? Então, enfim, só um testemunho aqui muito rápido. Mas não foi por isso que eu acreditava, tipo, só foi um bônus, sabe? Enfim, então voltando pros acontecimentos ali dentro do quarto, né? Eu lembro que eu cheguei, deitei lá na maca, e aí as dores começaram a aumentar muito. Isso era entre 10 e meio-dia. E eu sei que eu ficava assim o tempo todo pensando em mudar de posição. Só que eu estava tão cansada já, gente, como isso cansa. Estava tão cansada que eu preferia ficar deitada para que quando as contrações passassem, naqueles minutinhos entre uma contração e outra, eu pudesse ficar deitada. Eu só queria deitar ali, assim. Aí eu respirava. E eu fiz também o curso da Laura Padilha sobre respiração, o que é ótimo, te ajuda muito. Mesmo que na hora da muvuca mais à frente, que você, sei lá, passa ali dos 8 centímetros, ou você vai entrando na parte do expulsivo, talvez você não consiga, pelo menos tudo que antecede, você consegue lembrar, e a pessoa que tá do seu lado fica, respira, te lembrando, respira, olha a respiração, enfim. Até na hora do expulsivo e tudo mais, essa pessoa fica te lembrando, às vezes você consegue aliviar um pouco as dores com a respiração correta. Então ali entre 10 e meio-dia, eu só queria ficar deitada, só tava respirando, doía muito, dava um nervoso, um desespero, aquela coisa. E o meu obstetra estava a caminho de lá, né? Ele já tinha ido pro quarto e tal. Ele falou, então tá, então já que vocês estão no quarto, vou pra aí. Então, mais ou menos ali meio-dia, meu obstetra chegou. E aí ele foi fazer o toque, né? Pra saber como que tava. Na verdade, ele já chegou lá sabendo que eu estava de 3 centímetros. Aí ele falou, bom, vamos induzir. A gente resolveu induzir o parto, até porque eu já tava ali há muito tempo. Eu não queria ficar tanto tempo no hospital, entre outros motivos. E aí eu não lembro o nome do remedinho lá, que eu usou pra indução, né? Enfim. E aí ele já fez o toque com a indução, né? E ele realmente viu que eu ainda tava com 3 centímetros de dilatação. Da hora lá que a moça fez, eu ainda tava com 3 centímetros. E aí, a gente induziu o parto e tal. Ele falou, bom, eu vou fazer um outro atendimento e volto já para fazer a próxima indução. Ele saiu e ali ficou eu e o Alê, e claro, a gente ficou o tempo todo amparado pelos plantonistas ali, pelas enfermeiras de plantão, né? Eu não escolhi, esse é um outro detalhe. Eu não tinha enfermeira obstetra, mas eu não estava desamparada assim que eu cheguei no hospital, tá? Eu falo no caso da enfermeira obstetra, é pelo quesito, que eu vou falar lá no final mais uma vez aqui, estou dizendo a vocês em relação à equipe, é pelo quesito de intimidade com a enfermeira, é pela questão de você estar mais à vontade, né? Assim, é uma intimidade mais à vontade, um cuidado diferente, um cuidado especial. Ah, mas aí fica lá pro final do vídeo. A partir do momento que induziu as dores, eu lembro que o meu obstetra falou assim, olha, você vai sentir mais dor, porque a indução é isso, ela vai ajudar o seu útero a contrair mais para poder a dilatação aumentar, porque já estava há horas ali no mesmo número, ainda com 3 centímetros. Gente, começou a doer de um tanto, mas de um tanto, assim, que olha, eu lembro que é bizarro, cara, não, é uma dor descomunal. Depois, né, eu tava lendo na Bíblia sobre o parto, e tem muita coisa interessante, que é assim, falar assim, na Bíblia eles usam a dor do parto da mulher ali, né, deste momento, para falar sobre a dor de uma cidade. Enfim, ele faz muita comparação da dor da mulher do parto para falar de outras dores. E aí eu ficava, caraca, agora eu entendo exatamente o que é isso aqui, né? Entendo com muita intensidade. Então, realmente, depois da indução, as dores começaram a aumentar muito. E eu comecei a ter muito mais vazamento do líquido. E aí, a enfermeira foi lá me avaliar para saber como estava a minha pressão. E aí, essa parte toda não está filmada lá, porque eu Ale, nesse tempo todo, que a gente foi pro quarto, assim, do momento que a gente chegou no quarto, até o obstetra chegou, fez a indução, aí ele saiu, a enfermeira foi lá me avaliar depois de um tempo e tudo mais, ele não conseguiu filmar nada, ele só ficou 100% comigo. Então, enfim, a enfermeira foi lá me avaliar, e aí a minha pressão tinha subido um pouco. Até então, minha pressão estava super tranquila, normal, né? Sobe, claro, pela situação, mas assim, neste momento ela não estava tão bem, não estava tão boa. E aí ela falou, sua pressão tá subindo muito.
E aí é o risco de quê? De pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, ela não dá só no início da gestação, no período da gestação, ela pode dar até depois que o neném nasceu. Então ali na hora, a gente ficou meio assim, né? Caraca, cara, a pressão tá subindo. Aí eu fiquei um pouco preocupada. Realmente, meu coração já ficou um pouco mais aflito ali. Mas lembra que eu comentei? Tudo bem, eu ainda vou ter parto normal, sabe? Na minha cabeça tava isso. Mas, de qualquer forma, pô, o que isso vai gerar, sabe? Que complicações talvez isso gere ali. Enfim, então ela saiu e falou, olha, depois eu volto aqui para avaliar sua pressão novamente, para saber se ela realmente vai subir mais, se ela vai se manter nisso, se ela vai descer e blá blá. Só sei que mais ou menos ali depois de 1 hora, as dores, elas aumentaram de um tanto, que eu fiquei desesperada, no sentido assim, cara, tá doendo muito. Aí foi a hora que eu comecei a soltar uns gritos, eu já tava utilizando a respiração, aí neste momento a Ale até começou a filmar, mais ou menos, ali entre, deve ser 1h30, por aí, e aí tem essa cena, um pouco disso no vlog. Eu sei que eu gritava, aí depois eu respirava, aí eu gritava de novo, e aí eu pensei em ir pro chuveiro, mas aí depois eu falei que não queria ir pro chuveiro, aí eu até falei pra ele assim, amor, vamos tentar mudar de posição. Aí eu lembro que eu desci no chão assim, fiquei na posição de 4 apoios, e ele utilizou uma das técnicas que eu aprendi tanto no curso quanto que eu esqueci de falar aqui. Eu fiz uma aula de parto presencial. Eu acho que isso é muito válido também. Então eu fiquei lá de 4 apoios. Eu lembro por quê? Porque como eu fiz essa aula presencial, eu testei algumas formas de aliviar a dor. E essa foi uma das que mais tinha me aliviado o peso na barriga ali, a dor. Eu falei, então essa eu vou fazer lá na hora da dor do parto, né? Desci da maca lá, fiquei de 4 apoios, aí o Ale pegou o pano, coloca assim na barriga e puxa pra cima um pouco, né? Gente, aliviou a dor. Não tudo, mas realmente ajudou muito. E aí, na hora que ele soltou um pouquinho assim, que eu falei, pode soltar um pouquinho. Aí quando eu falei, pode soltar um pouquinho, que ele fez assim, a dor voltou. Meu amigo, falei, que é isso? Que é isso? Sei lá, cara, nessa hora eu falei pra ele, não quero. Aí ele até ficou meio assim, né? Falei, não quero sentar de volta, quero deitar de volta. Por quê? Na minha cabeça só veio o seguinte pensamento: eu não quero não sentir a dor e logo em seguida sentir a dor novamente. Eu prefiro, não sei, é o que passou na minha cabeça, tá? Eu prefiro ficar com a dor constantemente, que ela não passe. Quando me aliviou a dor e depois eu senti a dor de novo, sei lá, eu falei, por que eu não queria? Porque parece que ela volta pior, entendeu? Você meio que conhece a tranquilidade, a não dor durante o parto. Então, não dá não. Então, no próximo, eu acho que eu vou na mesma situação, talvez, sei lá. O próximo é o próximo, né? Cada parto, eu tenho certeza que cada parto é diferente um do outro. Então, eu voltei pra maca, deitei lá, e aí ali eu gritava de novo, e aí eu respirava. Assim, eu respirei bastante, mas em alguns momentos eu despirocava mesmo, tá? Eu disse que eu ia contar aqui, então, de urrar, assim, eu achei que eu não ia gritar nenhuma vez. Assim, né, eu falo, estudei a respiração, eu tenho uma boa consciência corporal, realmente me ajudou muito em várias partes. Se eu não tivesse o curso, se eu não tivesse uma consciência corporal, se eu não tivesse preparado, com certeza eu teria gritado muito mais. Então foi em pontos assim específicos. Em minha defesa neste momento, o que acontece? Nestas horas que eu tava gritando muito, passou um pouco na minha cabeça o seguinte: se isso não é a dor do expulsivo, eu não vou conseguir. Eu não consegui expulsar ele daqui. Eu não vou conseguir fazer força para expulsar, porque eu já estou extremamente cansada. Está doendo muito mais do que eu imaginava que seria antes do expulsivo. Então, não vai dar. E é isso que tem no vídeo. Eu até falo pro Ale, eu falo, cara, amor, não quero mais. Não consigo. Não quero mais. Não tá dando isso aqui. Não tá dando isso aqui, entendeu? E aí, eu falei pra ele, chama a enfermeira, pelo amor de Deus. E eu preocupada, eu falei, será que é minha pressão, né? Aí ele chamou a enfermeira novamente pra ir lá me avaliar. Antes dele chamar a enfermeira pra me avaliar, uma outra moça foi lá. E aí, nessa hora, o Ale avisou ela, tem como chamar a enfermeira pra poder avaliar ela? Ela está preocupada com a pressão dela, ela acha que tá passando mal. Porque eu sei lá, gente, eu achava que eu ia desmaiar de tanta dor. Eu tava com medo de desmaiar. E outro detalhe, eu não fiz o número 2. Não tem problema também se tivesse feito, né, gente? Porque é natural a mulher, às vezes, evacuar na hora do parto, porque é muita força. Mas eu fiz muito xixi. E isso eu fiz, porque eu bebi água, então eu fiz muito xixi e é isso. Aí a moça, não, então tá, vou lá chamar a enfermeira. E aí, quando a enfermeira veio, para nossa surpresa, eu estava no expulsivo do Neida. Eu fui de 3 centímetros de dilatação. Claro que teve indução, mas assim, eu fui de 3 centímetros pro expulsivo, para 10 centímetros.
Meu filho estava nascendo. O Ale estava o tempo todo ali comigo. Às vezes eu fazia força, então às vezes ele dava uma olhada. E ele viu os cabelinhos do Nuno. Só que ele não sabia, entendeu? Tipo assim, daí tem um negocinho bem pretinho ali, os cabelinhos. Né? Sei lá. Mesmo entendendo uma coisa ou outra, nem eu imaginava que eu tava no expulsivo. Mas, eu, assim, na verdade, sabe, como eu tava com 3 centímetros para 10 centímetros, achava que ia demorar muito, a gente achou que ia ter que induzir novamente. Então eu também não falei, cara, não tô no expulsivo, mas eu falava, sabe aquela, como eu comentei, cara, se isso não é a dor do expulsivo, qual é a dor do expulsivo? A dor tava muito exuberante. Então eu imaginava que algo ali de errado, algo de certo não estava errado, sei lá. Enfim, gente. Então a enfermeira chegou lá, ela olhou pra mim, ela nem mediu minha pressão ali na hora, né? Porque eu estava no quarto e não na sala de parto. Ela só olhou ali, ela olhou e falou: moça, você já está abalando. Aí ela falou pro Ale: chama o obstetra e fala pra ele que ela está abalando. Que no caso eu tava. Ele resmungando. Que no caso eu tava no expulsivo e o neném estava pra nascer. Então as duas, eu não sei se foi 2 ou 3 forças que eu tinha feito anteriormente, já era. Eu tava empurrando ele já. Gente, olha que loucura. A indução só até acho que terminou de dar um empurrão. No meu caso, acreditamos que o meu corpo ele demorou muito para chegar até 3 centímetros. Mas de 3 centímetros, o meu corpo, acho que ele entendeu o que era para fazer e aí ele disparou. Cadê a chupetinha, pai? Não, tá com a chupeta. Tá com a chupeta? Já tá enjoado já. Tá enjoado? Ah, então traz ele aqui pra mim, deixa eu dar mamar. Vou dar mamar. Quando ele foi pegar. Neste momento, assim, que tava do expulsivo, aquela loucura, aí foi muito doido. Aí, gente, eu vou dar uma pra ele. É a mãe, né? A vida de mãe é assim. Aí a moça falou: não, agora pra sala de parto, avisa o seu obstetra. Aí a gente mandou uma mensagem pro obstetra. Ele, meu Deus, tô a caminho. Ele foi de moto no Rio de Janeiro, gente. Ele pegou, né, Uber Flash pra chegar no hospital rápido. A gente avisou a fotógrafa que ela também, meu Deus, aí ela, vambora. É, lógico, né? Eu estava no hospital, então ali tinha a enfermeira obstetra, o obstetra de plantão, tinha tudo, entendeu? Então nesse caso, ok, mas é óbvio que eu preferia a minha equipe, né? Como eu disse no finalzinho, eu vou comentar sobre a equipe. E aí eles, me botaram ali me tiraram de uma maca, me botaram na outra, me levaram pro parto, o Ale foi pra lá também. Só que como já tava tudo desesperado, o Ale chegou a colocar o celular pra filmar, mas não deu para filmar o nascimento em si. Mas ele filmou algumas coisas que tá lá no vlog do parto que dá para vocês assistirem. E aí agora me dá ele. Pausa aqui, pausa, né? Pausa. E aí, deixa eu sair, eu volto. Temos aqui o nosso participante que acabou de mamar. Ele não é muito de câmera não, tá? Aí, ó, fala: acabei de mamar, gente. Tchau. É isso. Eu não lembro bem aonde eu tava, então, enfim, me perdi. Mas é isso. Quando a gente foi pro quarto, tudo na correria, o Ale até levou o celular pra lá, mas esqueceu de levar o tripé. E aí não teve como ele colocar o celular num ponto estratégico pra gravar. E aí, o que ele fez? Ele colocou o celular assim num cantinho, só que no meio da confusão o celular caiu depois. Porque, enfim, tava em cima das coisas lá que não era pra estar. O celular não era pra estar ali, a gente tentou, mas não deu. E aí caiu o celular e a gente não tem essa parte dele nascendo mesmo, do expulsivo. Enquanto isso, eu fiquei com 2 moças. Ficaram 2 moças ali comigo. E aí eu lembro que essa assistente, ela já foi fazendo o que é meio de costume de acontecer nos partos. Então ela foi preparar um foco. Eu lembro que eu ouvi isso e eu fiquei muito feliz de ter o obstetra que eu tive. Ela foi preparar um foco pra colocar lá, né? Conseguir enxergar melhor, já que o quarto fica completamente escuro. Só que a outra moça que tava ali com a gente, a outra enfermeira, ela mesma falou: olha, não precisa do foco. O obstetra deles, eu conheço do Instagram, assim que ela falou, é humanizado e ele não usa. Então na hora que ela falou, eu fiquei muito feliz. Eu falei: ótimo, meu filho já vai nascer sem ter uma luz gigante na cara dele, assim, ele vai nascer todo nervoso. E aí eu lembro, assim, muito que eu gritava. Aí é que não é que eu gritava, na verdade eu tentava dar uns gritos concentrados, uns gritos com respiração em conjunto pra fazer a força. Então eu fazia, aí eu segurava assim na lateral da maca lá, apertava. Ah, tem um detalhe. Lá no quarto, quando tava só eu e o Ale, tinha horas que eu grudava no Ale assim, eu apertava, ele apertava a mão dele, e aí ele não tinha, infelizmente, nenhum banquinho para ele sentar do lado. Ele até pediu, tem uma cadeira, um banco, alguma coisa pra eu ficar sentado do lado dela. Não tinha, só tinha a minha maca e um sofá que ficava longe, então não tinha como ele sentar um pouquinho no sofá. Então ele teve que ficar em pé o tempo
todo. Sim, noção disso, que ele ficou em pé o tempo todo. Porque também não tinha como ele sentar um pouco na cama comigo, porque ou ia ficar tudo molhado, eu coloquei uns negócios na lateral pra eu conseguir me apoiar, enfim. Aí teve uma hora que eu peguei no pescoço dele, assim, ó, daí eu grudei na orelha, puxei a orelha dele, quase arranquei a orelha do menino, gente. Meu Deus do céu, foi uma loucura. Inclusive, até tinha esquecido de contar que teve um momento que tava tudo tão tenso, assim, que o Ale propôs rezar o terço, né? Eu falei, tá bom, rezar o terço. E a gente rezou o terço doloroso, era terça-feira, né? Calhou já de ser o dia do terço doloroso, e foi muito bom, porque conforme ele recitava os mistérios, né, contemplando ali as dores de Cristo, o caminho do Calvário e tudo mais, a crucificação, a coroa de espinho lá, enfim, isso me ajudava muito. Eu não consegui, eu acho que o primeiro mistério ali eu devo ter conseguido meio que rezar com ele, né, mas depois eu não conseguia mais, aí ele meio que tocou o terço sozinho. Eu lembro que às vezes eu falava assim, Ave Maria, cheia de... Ajudava. E como ele, aí às vezes ele tava rezando, sei lá, ele tava ali no meio do Pai Nosso, céu do céu, aí eu eu grudava nele, ele tinha que parar de rezar, né? Ele me acudia. Então, como dizer, ele foi o terço mais longo da vida dele, porque ele rezava e me acudia ao mesmo tempo, né? Enfim. Então, voltando pra cá, pra hora do parto, né, do expulsivo lá na sala. Nessa hora, às vezes eu dava uns gritos assim, eu olhava pra ele, só talava os olhos, assim, eu queria segurar ele, mas não dava pra segurar nele. E as moças ali do lado, assim, o obstetra tá chegando. Gente, ele levou 15 minutos, o meu obstetra, pra chegar. Lembra que é mais ou menos, pra vocês terem uma noção, meia hora a 40 minutos. Ele de moto falou isso tem no blog, ele comentando, se eu não me engano, não lembro. Enfim, ele de moto, ele fala pro cara da moto assim, Faz teu nome. até o falou assim, faz teu nome, porque eu preciso chegar lá. Ele disse que a moto voou, o cara voou, ele falou, não, então vambora, você quer que faça o nome, né? E aqui no Rio de Janeiro, os motoqueiros, meu amigo, são doidos. E aí ele falou que a cada freada no semáforo, ele ia assim, ó, no cara da moto, né? Enfim, mas ele chegou em 15 minutos. E aí, as moças estavam preocupadas com ele chegar, mas deu tempo dele chegar, porque caso ele não chegue, elas teriam que chamar o enfermeiro de plantão, mas deu tempo dele chegar. Só que, logo que ele chegou, eu lembro que assim, a moça que tava lá, a enfermeira que tava lá comigo, ela foi ouvir o coraçãozinho do bebê. Porque apesar de você entrar no expulsivo, não quer dizer que ele vai nascer muito rápido. Tem mulher que fica horas no expulsivo. Se eu não me engano e não estiver errada, é possível ficar no expulsivo até 4 horas. Então, por isso que quando eu entrei no expulsivo lá na sala, no quarto, até eles me levarem pra sala de parto e o obstetra chegar, tipo, tinha um tempo. Entendeu? Um tempo considerável. Porém, o meu foi muito rápido. Não teve esse tempo considerável aí, não. Eu devo ter ficado uma média de meia hora. Não, assim, no máximo 1 hora no expulsivo. Meia hora, 1 hora, no máximo. Enfim, daí ela foi avaliar o coraçãozinho do Nuno. E na hora que ela colocou lá o aparelhinho pra ouvir, o coraçãozinho dele tava descompassado. Tava com isso tem no vlog também. E aí ela falou pra mim, vamos mudar um pouquinho de posição pra ajudar um pouquinho esse coraçãozinho? Falei, meu Deus. Aí sim, a preocupação que eu não tive em nenhum momento do parto, em nenhum momento ali eu tive. Eu falo, nossa Senhor, como que é as coisas, né? A gente confia em Deus, aí às vezes chega algum momento pra, sei lá, né? Enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas ali eu balancei, falei, meu Jesus, misericórdia. Eu falei, filho, você precisa nascer. E aí eu virei pra ela e falei, ó, ela pediu pra mudar de posição, né? Pra ficar também na posição de 4 apoios. Mas aí eu falei pra ela, tá vindo uma contração, eu sabia que tava vindo. Aí eu falei pra ela assim, tem como esperar a próxima contração pra eu mudar? Aí ela, tipo, fala, tá, tem. Eu lembro que eu olhei no rosto dela, quando ela fala, tipo, tem como esperar, mas eu vi que o rosto dela tava dizendo assim, você não quer mudar logo? Não seria bom esperar a próxima contração. Mas ela não me forçou a nada. E aí, quando eu vi isso no rosto dela, eu pensei em mudar de posição, mas não deu tempo. A contração já tava ali. E aí eu fiz força pra expulsar, assim. Ai, respirei, mudei. No que eu mudei de posição, aí nisso não foi a hora que cai o negócio no vídeo ali, acho que não tem essa cena. Aí ela colocou o negocinho de novo pra ouvir o coraçãozinho dele, e graças a Deus tava tudo bem. Gente, é mágico, tá? Você tá numa posição, eu só mudei a posição, o coraçãozinho do menino tava perfeito, novamente, perfeito. Falei, glória a Deus, cara, assim, aí, enfim, isso é outra sensação que é bizarra, sabe, é surreal. Graças a Deus o coraçãozinho dele tava bem. E aí, nisso, eu devo ter feito 2 forças para contração, e aí o meu obstetra já chegou, ele viu como estava a situação, ele simplesmente botou a luva pra olhar como que tava, pra daí sim, de repente, vestir a roupa dele, né, de médico. Não deu tempo. Eu fiz uma força ali e tal, ele olhou, aí o Ale do meu lado, assim, né, olhando pra mim, olhando pra ele e tal. Qual é a posição de 4 apoios que eu fiquei, no caso? Como eu tava na maca, eu não fui pro chão, né, de qualquer jeito pro chão. Então, eu virei na maca, aí eu segurei na parte de cima da maca, assim, e fiquei com o joelho
de baixo, né? Então fiquei com as costas pra elas, assim, enfim. Aí eu consegui olhar na lateral, assim, eu segurando assim, olhava pra ali, eu apertei tanto aquele negócio e tal. Aí eu lembro que eu devo ter, enquanto o obstetra olhou ali, eu fiz a primeira força, ele tava avaliando como é que tava. Aí eu devo ter feito uma segunda força ali. Aí, isso eu sei, eu sei que eu fiz 2 forças pra expulsar, né? Veio 2 contrações, na verdade, pra expulsar. O que eu estou na dúvida é se chegou a ter uma terceira, quarta ali ou não, eu não sei. Só sei que depois dessas 2 ou 3 forças pra expulsar, o meu obstetra falou assim: olha, não dava pra ele colocar a roupa, ele já viu que tava saindo o neném. Ele falou: olha, vamos colocar ela num negócio, eu não lembro como é que fala, mas assim, num banquinho de 60 pra eu ficar de cócoras. A ideia era ficar de cócoras. Vamos colocar ela de cócoras. Não é assim que ele falou, mas pra gente aqui já serve. Vamos colocar ela aqui de cócoras, que vai facilitar pro neném nascer. Aí as moças que estavam em volta, tá bom. Elas foram lá, colocaram um negocinho lá que eu ia sentar. Nisso eu fiz aquela força final. Ele só olhou pro Ale e falou: Ale, chamou, vem. Gente, não deu tempo. O Nuno saiu, o obstetra só tirou a cabeça e o Ale que tirou mesmo, assim, a cabecinha sai, né? Primeira força pra cabecinha sair e depois pra sair o corpinho. Mas a força que eu fiz, meu amigo, já saiu a cabeça e o corpinho junto. Aí eu sei que ele tirou a cabeça, chamou o Ale e o Ale terminou de tirar o Nuno por inteiro. E aí o Ale me entregou. Gente, eu dei um break. Que olha, eu dei mamar, botei pra dormir, aí acordou, aí foi dormir de novo, aí eu parei pra almoçar, enfim. Aí eu tava gravando de manhã, agora já tá de tarde, aí tinha luz, não tinha luz, vai cenário, volta cenário, aquela coisa toda, entendeu? Mas isso é a vida da mãe. E fora que eu gravei um pedação e aí meu celular acabou a bateria e eu vou ter que recapitular onde eu tava aqui, blá blá, né? Então assim, o Ale tirou e aí ele me entregou o Nuno nos braços, assim, e eu lembro que eu ainda tava na Partolândia, assim, então eu olhei pra ele e eu meio que, sei lá, eu dei assim, eu não tava completamente em mim ainda, mas o Nuno não nasceu chorando, né? Então assim, ele tava quietinho. Eu só sei porque o Ale me contou. E aí foi até engraçado, porque ele me contando, falou assim: sério, ele não nasceu chorando? Aí o Ale ainda brincou comigo e falou assim: oxe, você tava lá, não lembra? Eu falei: tava, mas não tava, né? Mas é questão de segundos, tá? É assim, você pega, segundos essas coisas acontecem, não fica um tempão, é tudo muito rápido. E aí realmente a dor vai embora, tudo passa. Tudo passa. E aí gera realmente a conexão, porque, gente, é um ser humano, é um nenenzinho, é um bebê que sai de você. E aí eu lembro que ele também tava olhando assim, meio que pro nada, né, pras coisas, não nasceu chorando, mas ele tava de olhinho aberto, olhando pra tudo, aí de repente ele me olhou, eu olhei pra ele, aí a gente ficou pertinho assim, ai meu Deus, sei lá, inexplicável, entendeu? Essa sensação inexplicável, você vai pra outro lugar, você tá num lugar assim de dor, de desespero, de repente você pega a criança nos braços, tudo passa. Tudo passa. Enfim, virei, né, porque eu tava de costa, daí eu virei, sentei, fiquei mais um tempo ali com ele. Ele já veio pra mamar, aí ele mamou um tempinho ali. E assim, graças a Deus, a pega dele foi ótima desde o começo, mas isso vai lá pro relato de amamentação, eu conto depois melhor as coisas lá. Mas foi a coisa mais fofa do universo. Aí ele ficou um tempão ali comigo, quentinho e tudo mais. Aí, depois de um tempo, eu perguntei pro Ale se ele queria pegar. Eu falei: o papai quer pegar, né? Aí ele tirou a camisa, assim, colocou o Nuno pra poder segurar, assim, nele também. Tava super quentinho, gostosinho. Eu achei isso ótimo. E isso é o legal do parto humanizado. Isso é legal de uma boa equipe, assim. Enfim, aí o Ale ficou um tempo ali com ele. E aí, depois de todo esse tempo ali, que, assim, é uma das coisas... sei lá, uma das coisas mais incríveis que eu já vivi na vida. Aí sim, ele foi fazer os exames, fazer as coisinhas ali, tudo, né? E isso foi maravilhoso, porque ele fez tudo ali com a gente, entendeu? Com a pediatra foi lá, fez tudo bonitinho. E aí a gente pode acompanhar tudo de pertinho, mais o Ale que acompanha, né? E um detalhe, quando ele tava no meu colo, ele ficou um tempo comigo ali, aí a fotógrafa chegou, né? Ela chegou a gente foi brincando que ela chegou pro nascimento da placenta. Foi questão de segundos depois ela chegou ali. Aí dali ela conseguiu tirar foto, filmar, porque viu, foi tudo muito rápido mesmo. Então ela, quando ele nasceu, ela estava no hospital, mas não deu tempo dela chegar no quarto, né? Então, assim, quase na sala de parto. Então, quase que ela conseguiu. Mas aí o legal é que ela foi depois no dia seguinte e tirou fotos, nossa, assim, no primeiro dia de vida do Nuno lá na maternidade. O que foi, eu achei incrível, de verdade. Eu amei. Claro que seria muito legal ver o Ale tirando o Nuno e me entregando, mas foi bom no sentido de que talvez no próximo filho eu teria tanto do parto quanto do primeiro dia, porque as fotos são lindas. E no primeiro dia, ele meio que é daquele jeitinho só ali. Sei lá, passa, 4, 5 dias, ela já é outra criança. É muito rápido. Então,
aquelas memórias ali vão ficar guardadas, sabe? Eternamente. Sem as fotos, sem os vídeos, principalmente a gente tá na Partolândia, tá num outro universo, você não conseguiria reviver da mesma forma que depois você vai vendo as fotos. E aí eu fiquei ali com ele, né? Ficou só eu e o Ale no quarto, o que foi maravilhoso também. Depois, assim, todo mundo foi embora, ficou só a gente. A gente teve uma liberdade muito grande de ficar à vontade. E essa é a diferença entre o parto do SUS e o particular. É isso, claro, tem particulares que não é bem assim, tudo mais, em plano, não é todos os lugares assim. Mas, no geral, no particular, você consegue ter um quarto só pra você. Então, a gente não precisou ficar dividindo com outras pessoas. Não que necessariamente seja um problema, mas é uma forma de você ficar à vontade, sabe? Que bom. Eu vi a hora que ele gritou e você deu a chupeta por aqui. Você tava me enxergando, né? Tá. E eu tava no completo. E aí, até pra tomar banho, óbvio, né? O Ale ele assina uma papelada lá dizendo que eu não posso cair, que ele vai atrás de mim aonde eu for, entendeu? Eu não posso ficar sozinha. Não pode levantar sem ter alguém do seu lado. Não posso levantar sem ir lá, deu uma papelada mesmo, tá? E aí, então assim, eu de certa Parece que eu forma tô comprando na casa. tô comprando uma casa, mas é uma propriedade, né? Tem que cuidar. Aí na hora que eu fui lá tomar banho, aí o Ale me ajudou a tomar banho, né? Tudo mais, mas eu consegui. Eu vim, dormiu. Dormiu ali no colo do pai de novo. Gente, hoje ele tá irritado. Só que ele não gosta de gravação, já disse. Então, claro, o Ale me ajudou a tomar banho, mas eu consegui tomar banho de certa forma sozinha, né? Eu pude ficar em pé e tudo mais, mas ele ficou atento ali comigo. Não que seja todo parto normal assim, mas, sendo bem sincera, como diz uma amiga minha, apesar de todas as dores, prefiro 100 vezes ter o parto normal do que ir pra faca. Eu falo, nossa, é verdade. Gostei do parto normal. Enfim. E, gente, também tem um vlog do primeiro dia da maternidade, então está tudo contado lá. Então, não vou falar muito desse pós-parto, porque tá lá, então não faz muito sentido eu estender muito aqui. Finalizando essa parte do parto, para falar para vocês rapidamente da questão da equipe, é a coisa mais incrível do mundo. A dor vem, depois a dor vai embora e você tá com o seu neném ali. Foi maravilhoso. Não teve, por exemplo, banheira, sei lá, estrelinha no quarto, não sei. Então essas coisas sejam super legais e tal. Eu gostaria de ter tido banheiro, não sei se eu usaria. Mas enfim, foi um parto incrível. Apesar de várias enrolos, depois de um tempo, olhando pra tudo o que eu vivi e o que eu passei, não parece que é possível, de certa forma. Na verdade, realmente você esquece. E aí você olha e você fala, nossa, não parece... Sei lá, você meio que esquece da dor. Talvez por isso que a gente consiga ir pro quarto de novo. Brincadeiras à parte. Mas assim, eu só fiquei pensando sobre uma coisa que eu deixo aqui pra vocês, mulheres, que é o seu corpo realmente é um templo. É algo muito especial. O seu corpo, de longe, nunca, jamais, não é e nem tem que ser, aos olhos de outras pessoas, nem ao seu, como um objeto. Porque com ele agora, o Nuno nos meus braços e tudo mais, eu vejo o quanto o meu corpo pode gerar uma vida. Então, nós nascemos de um corpo feminino que te cuidou do seu corpo inteirinho, dos seus olhos, do seu ouvido, das suas perninhas, entendeu? Do seu pulmão, do seu coração. Então isso é lindo, assim, a sua barriga não é apenas para desfilar pela rua e aí a barriguinha chapada. Não me entendo mal, sabe? Essa parte da beleza para outro lugar. Eu tô falando dessa beleza interior, dessa beleza física no sentido da criação, da cocriação com Cristo. Enfim, não é... Eu consigo olhar agora até de um jeito muito mais divino mesmo da coisa. Quando eu tô dando de mamar, eu falo, caracas, cara, eu produzo alimento, ele tá com 2 meses e ele só sobrevive do meu leite. Isso é surreal. Olha que um corpo da mulher pra manter um serzinho na terra, serzinho vivo. Eu entendo, tem a fórmula, tem isso, tem aquilo, blá, 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 graças a Deus aí ajuda várias crianças, mas o leite materno é o leite materno. E a criancinha no teu corpo crescendo ali na tua barriga, não tem como alguma coisa superar isso. Enfim, então, não se entregue a qualquer um. Não sei do seu passado, do seu presente, como tá agora, enfim, mas o que interessa nesse sentido é o futuro. Daqui pra frente, se você tá vendo esse vídeo, olhe pra você como uma mulher que tem o potencial de gerar uma vida. E você não pode vacilar e se entregar pra uma cara. Cuide de você, o seu corpo tem um poder aí que inimaginável. A dor que tu sente lá nem parece que a gente é capaz de sentir aquilo. Então, fica esse recadinho aí. E falando para encerrar sobre a equipe, o que eu digo é, a cesárea é importante, porque ela salva vidas. O parto normal, ele é extremamente importante, mas ele também pode ser meio desgastante e também pode ocorrer complicações e ser um parto ruim. Eu entendo isso. Então, eu não sou uma pessoa rica. E eu entendo que tudo pelo particular é muito caro. Não estou falando mal do SUS, não entenda isso necessariamente, tá? Quando você tem uma equipe que você está pagando, porque, só para eu não fiz pelo plano de saúde, mas eu não sei como é que funciona em planos de saúde em si, tá? Então eu vou fazer meio que essa questão do particular pago
em relação ao SUS, tá? Se você tem uma equipe que você está sendo acompanhado, você conhece desde o início, você tem um acompanhamento diretamente com ele. Então, meu obstetra, ele sabia de tudo o que estava acontecendo comigo. Ele sabia literalmente de tudo. Então, ele não chega no parto com uma surpresa. Enquanto no SUS, por exemplo, você chega para um obstetra de plantão, ele não sabe nada de você. Por exemplo, eu ia ser acompanhada inteiramente num postinho aqui perto de casa, e quando eu fosse para a maternidade, ia ser com uma equipe que eu nunca vi na vida. Entende? Então eles não iam necessariamente saber completamente do meu caso nos detalhes. Enfim, não vou entrar em tantos detalhes. E eu tenho comigo muito que, assim, as coisas estão na mão de Deus. Isso eu tenho comigo, sabe? Mas a gente tem a nossa parte ali a ser feita, né? E eu olhando pro parto hoje, tudo como que funcionou, como é algo muito delicado. Eu sinto que é muito delicado. E aí você tá amparada por alguém que te conhece e você conhece essa pessoa, é incrível. Tanto quanto, por exemplo, o pediatra. Meu pediatra foi plantonista, foi ótimo, foi super tranquilo, tudo ok. Se você puder, tenha também um pediatra particular, que assim que seu filho nascer, se der qualquer complicação, aquele pediatra já sabe tudo. Se deu alguma coisa durante a gestação com o seu neném, aquele pediatra que tá ali te acompanhando sabe tudo. Então isso é muito legal em termos da equipe. E além dessa questão de conhecer e não conhecer, vem aquela questão de ir para uma cesárea desnecessariamente. Então, principalmente você, mulher, que quer ter um parto normal, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes na hora acontece ali, demorou, tá demorando muito, não tô afim, ou aquela galera que quer ganhar dinheiro, não estou generalizando todo mundo, tá? Ó, devagar, hein? Vamos lá, hein? Mas às vezes o obstetra que tá ali, sei lá, a galera, o cara da anestesia só vai ganhar dinheiro se você usar analgesia, ou você vai ganhar dinheiro caso você vá pra cesárea. Então, às vezes eles falam, demorou muito, leva pra cesárea, entendeu? E às vezes não era necessário. Mas eles acabam ganhando mais dinheiro. Enfim, não vou entrar muito nessas coisas, mas isso pode ocorrer. E você tendo uma equipe sua, isso é muito mais difícil de acontecer. De ir para uma cesárea sem indicação necessária, verdadeira. E mesmo que, por exemplo, você escolha ir para uma cesárea, toda aquela questão do golden hour, do tempo que o neném nasce e fica ali contigo, isso no parto normal também, né? Mas no parto normal acaba que é um pouco mais automático ali, dependendo da situação. Você ainda tá mais tranquilo ali, tá com o seu peito livre, né? Mas às vezes na cesárea, a criança nasce e aí por ser de cesárea eles já querem acelerar todo o processo e aí não querem deixar você ficar muito tempo ali com a criança, porque tem que fechar logo a barriga, porque tem que ter, enfim. Por isso que é bom super estudar sobre o parto também, para independente de onde você for ter o parto, e mesmo que seja uma equipe que você pagou, que você saiba o que está acontecendo. Então, se você puder, tenha a equipe ali para te acompanhar. E para finalizar, caso você não possa ter uma equipe, eu não sei se eu poderia ter depois, a gente não sabe. Não deixe de ter filho só porque, eu ouvi lá a menina falando, eu ouvi lá numa aula que eu fiz, eu ouvi não sei onde, ouvi, então já que eu não posso pelo particular, não tenho dinheiro, não vou ter filho. Não, também não entra nessa onda, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Porque a vida vale muito, muito mais, é muito mais além. Então, independente da via de parto, a criança sempre vai ser muito bem-vinda. Então, não pense em si em ter o filho só porque você pode ter pelo particular ou não, tá? Mas o recadinho que eu deixo é, se puder, tente o parto normal, mulher. Acredite. Teu corpo é capaz. E, mas e se eu não aguentar e quiser ir pra cesárea, que não sei o quê? Entrou em trabalho de parto? Lá na frente, se você não quiser, você pode solicitar uma cesárea. Não precisa agendar. E aí você vai pra cesárea. Pronto. Eu daqui no relato de parto, indo para outros lugares, né? Mas é porque foi tudo tão incrível que, sei lá, eu precisava deixar esse recadinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu relato. Desculpa aí a questão da luz, que vai luz, vem luz, não sei o quê, mas agora eu sou mãe, né? Que delícia, eu sou mãe. Muito bom falar isso, gente. Então, às vezes a gente tem que dar umas pausas, né? Vamos ver como serão as próximas gravações em relação a isso também. Um beijo. Vê aí, hein? O relato de amamentação, primeiro dia. Enfim, vê aí na playlist do parto, ó, da Diário de Gravidez, que tem várias coisinhas lá, vários vídeos legais, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau.